Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal Alexandria mais uma vez e nós hoje vamos falar sobre Leonardo da Vinci. Nós vamos falar agora nessa aula uma breve biografia, uma breve história de Leonardo da Vinci, esse grande pintor, cientista, um homem completo, vamos dizer assim, da história, que surgiu na história e tudo mais. Já vou deixar claro, a intenção dessa aula não é falar sobre as técnicas artísticas de Da Vinci, muito menos falar de todas as suas obras, explicando cada uma por vez. A minha intenção é trazer a vida e história de Leonardo da Vinci. Coisas de onde ele vem, para onde ele foi, quem ele é, que família ele veio, qual foi o fim dele, quais fatos aconteceram em sua vida. Então, essa aula é para trazer um pouco da história desse homem que se tornou uma grande figura histórica, ok? Então, antes de a gente entrar na aula, se inscreva aqui nesse canal, ative o sininho para receber a notificação de todas as aulas que eu ficar publicando por aqui no canal Alexandria. Tudo bem? Então vamos lá, meu povo. Leonardo da Vinci nasceu em 1452 na vila chamada Vinci. Por isso que é Leonardo da Vinci. Né? Então, é uma vila que ficava próximo à região de Florença, tá? Naquela época. Naquela época, muitos lugares da Europa ainda não estavam unificados, ou seja, nações como Itália e tudo mais. Então, ele viveu ali próximo da região de Florença. Tá? Enfim, o ponto crucial que eu já quero trazer aqui da vida de Leonardo da Vinci, que poucos sabem. Ele é filho de um nobre com vamos supor ali, uma serva, uma empregada, algo do tipo. Ou seja, ele era considerado na época um filho bastardo. Então, que filho, né? Da família Piero, da região ali de Vinci, tá? Então, a sua mãe, chamada Catarina, ela era como se fosse servente ou uma empregada da casa, né? Não era escrava, tá? Deixando isso claro. Mas ela era uma servente, né? Vamos dizer assim. Então, naquela época, quando uma serva, uma servente engravidava e não era casada, isso daí na época, era um estralo, um estrondo, isso mudava muito, assim, até a forma dela se tratada, e isso também feria e afetava completamente a visão que as pessoas tinham da família onde isso aconteceu, por causa de já deduzirem que provavelmente o pai é o líder daquela família. Então, isso daí é uma situação bem delicada para a época. E por causa disso, naquela época também, você levava o nome do pai, né, como o nome que você vai levar para o resto da vida. E claro, né, se a mãe não for nobre e tudo mais. Então, no caso de Da Vinci, ele não tinha o sobrenome, porque o pai não aceitava, né, porque isso poderia de fato gerar um problema da família Piero com os nobres de Florença e da região e de regiões vizinhas, podendo até, por exemplo, perder o título de nobre, que isso poderia acontecer naquela época. E quando acontecia isso com uma pessoa, meu povo, o sobrenome dela seria o nome da vila. Então, por isso que ficou Leonardo da Vinci, ok? Então, olha só, né? Porque simplesmente o fato dele... o nome dele hoje é conhecido por causa da sua primeira informação histórica que nós temos aqui, que é o fato de ele ser um filho bastardo, então por isso que ele levava o nome da vila da onde ele nasceu. Tá? Enfim, por causa dele não ser puro de sangue, e ele ser um filho bastardo, e todo mundo da vila... Pô, cidade pequena, se alguém tiver assistindo aqui de cidade pequena, sabe muito bem que todo mundo sabe de tudo, né? Então imagina como que as pessoas tratavam Da Vinci, né? Então a mãe dele não gostava disso, isso foi muito humilhante para a mãe, então ela decide mudar. Em 1466 ela muda para Florença, que é cidade grande, né? Vamos dizer assim, ninguém me conhece, ninguém sabe de onde eu sou, então ninguém sabe de onde eu venho, a história e tudo mais, né? Automaticamente, quando acontecia isso, as pessoas da outra cidade, que no caso aqui de Florença, provavelmente deduziriam que ela seria uma viúva e tudo mais, mesmo sendo nova, jovem. Naquela época as pessoas também, por conta de que a medicina não era algo tão avançado,
as pessoas poderiam morrer cedo por contração de doenças e tudo mais, né? Enfim, desde pequeno ele se mostrou um menino muito curioso, então a mãe foi para Florença também, segundo o próprio Da Vinci, por causa dele, para que ele pudesse ter um futuro. Então ela sabia que se eles permanecessem lá na vila, eles seriam somente, pro resto da vida, o filho bastardo da família Pierro. Então ela vai para Florença para o povo tirar o foco dele, né, nesse sentido. Então Da Vinci ele vai desenvolver muitas habilidades por conta que em Florença, na época, ali no século 13, 14, 15 e 16, ali, praticamente no renascimento das cidades e tudo mais, Florença se tornou um grande centro acadêmico, né, de estudo, de aprofundamento intelectual, técnico e prático, e também teórico. E Da Vinci se aprofundou nisso tudo. Lembrando que na época as escolas não eram pagas, ou eram do Estado, no sentido da monarquia que comandava aquela região, ou eram da Igreja Católica. Então, ou seja, não era pago. Então, qualquer um poderia frequentar os ambientes de educação, e não era obrigatório. Então, só iria quem, de fato, via que tinha uma pretensão de aprofundar alguma coisa, ou alguém que tinha, é diferente, manda ele para a escola, tudo mais, enfim. Então, os seus principais professores, só para vocês terem uma ideia, foi Verrocchio, né, Verrocchio, independente, e Botticelli, né? Gente, na época eram os grandes nomes da arte, né, e do conhecimento. E só um outro parênteses, pelo amor de Deus, naquela época as pessoas não se especializavam em uma coisa só. Então, se elas decidiam estudar, elas estudavam de tudo. Então, você ser bom em matemática, automaticamente você tem uma propensão muito grande de ser bom em arte. Basicamente, esse era o ponto. Na época era muito comum isso na época, tá? Enfim, a partir ali, então, ele começa a aprender técnicas, aprender teorias, aprender ideologias, porque naquela época já tinha surgido muitas ideologias. Enfim, a partir de 1480 é onde tudo começa, a fama de Da Vinci começa a acontecer. Vamos lá, então, por quê? Ele vai para Milão, né? Entre aspas, após se formar em Florença, ele vai para Milão. E lá em Milão, ele começa a se tornar conhecido, onde ele começa a trabalhar na arte. Também lembrando vocês que nessa época do século XV, é onde a arte começou a virar de fato profissão. Tá? Até então não era visto como uma profissão, era visto como somente uma arte, uma coisa que não rentável, vamos dizer, e ele viveu numa época onde a arte começou a ser algo de profissão mesmo, onde as pessoas viviam em função disso. Então, Da Vinci, ele começa a desenvolver grandes obras. É aqui que ele pinta a Santa Ceia, a famosa Santa Ceia de Da Vinci, dentro de um mosteiro. Tá? E também é onde ele começa os seus estudos anatômicos, vamos dizer assim, do estudo do corpo humano, do estudo científico e também arquitetônico. Por que Da Vinci queria tanto entender o corpo humano? Para pintar, fazer pinturas mais realistas possíveis. Então isso acaba gerando uma curiosidade de saber de fato como funciona o corpo humano, e como ele era um menino, um homem, né, que sempre cresceu curioso, isso facilitou bastante para ele atingir o tamanho conhecimento que ele chegou, né? Porém, Da Vinci, por ele ter sido uma pessoa educada nesse ambiente de fuga, nesse ambiente de hostil, vamos dizer assim, por ele ser filho bastardo, ele sempre foi um homem muito rude, arrogante, e ele também sempre apresentou uma característica revolucionária de conflito. Então ele sempre buscou ser um pouco polêmico, ele sempre teve essa característica. É um modo disso de chamar atenção para o seu poder, e de fato foi o que ele fez ser o grande Leonardo da Vinci. Né? Enfim,
Mas qual que foi o problema? Ele começa, lá em Milão, ele começa a ser perseguido por muitos católicos e turcos, até turcos, começaram a ver Da Vinci e falaram, faz isso. E fica aí a dúvida, né? Por quê? Né? Ele até foi chamado pela Inquisição da época católica para ser questionado. Ele não compareceu, né? Eu vou falar isso mais para frente. Porque ele começou a roubar corpos dos cemitérios. Então, isso era crime, até hoje é, na verdade. Então, isso pegou mal para Da Vinci, porque como que ele vai estudar anatomia, por exemplo, sem um corpo humano? Não faz o menor sentido. Então, como ele não era um professor de anatomia que tinha acesso a muitos conhecimentos, e naquela época nem as faculdades tinham acesso a corpos, né, por conta de que isso não era permitido por causa dos ritos fúnebres, Da Vinci ele simplesmente furtava corpos dos cemitérios ou de corpos largados, enfim, e fazia os seus estudos, né? Isso aí era considerado uma imoralidade muito grande para a época, então isso pegou muito mal para Leonardo da Vinci. Então, por isso, esse é um dos primeiros motivos, um dos únicos motivos que ele foi perseguido pela Igreja Católica, pelas autoridades, no caso. Muitos católicos não viam em Da Vinci uma pessoa moral, sabiam da importância dele como técnica, como professor, como mestre, como intelectual, mas muitos já viam ele como um ser humano que fazia tudo isso, mas de maneiras imorais, né? Então, é por isso que existe tanta polêmica em volta de Leonardo da Vinci, que se ele era homossexual ou não, que se Mona Lisa era ele, enfim, né? Você tem várias teorias que vão surgindo, que ele tinha várias amantes, que os mecenas que contratavam ele tinha relações com as mulheres deles, enfim. São parênteses, mecenas eram os nobres ou burgueses que financiavam artistas, né? Pessoas apaixonadas por arte e que compravam essas obras, encomendavam obras e incentivavam a divulgação dessas obras desses grandes artistas. Tá? Vira e mexe aqui nas minhas aulas, eu vou voltar nesses temas, sendo em aulas de história ou de arte ou de biografias, ou até mesmo de filosofia. Tá? Então vamos lá. Enfim, com isso, ele volta para Florença, porque daí ele começou a perceber que em Milão a fama dele começou a ficar desse jeito meio imoral. Florença, como foi o lugar onde tudo começou da vida dele, ele volta para lá e ele acaba voltando sendo um homem muito aclamado. Mas espera aí, professor, como que o povo de Milão não dedou todas as coisas de Da Vinci lá para Florença? Gente, não tinha zap na época, pelo amor de Deus. Então você avisar, para quem você vai avisar? Primeiro que ele vai embora, ninguém sabe para onde ele vai. Então, quando ele volta para Florença, ele volta aclamadíssimo, como um homem que saiu cru, né, tipo, acabou de se formar, vai embora, e volta como o grande. Então, ele volta para Florença, de fato, como um grande exemplo da soberania intelectual de Florença e tal. Então, ele chega em 1500, e lá, por causa disso, ele aproveita e cria o Conselho das Artes, que seria uma formação específica para novos artistas. Enfim, o que ele fez? Ele criou praticamente a primeira escola artística padronizada, vamos dizer assim. Como assim? Que seria o Renascimento, né? Vamos lá, como assim? Vamos criar padrões de pintura. Nós vamos ter como base, isso aí vocês vão ver nas minhas aulas de arte, beleza? Em todos os movimentos que eu der aula para vocês. Então, como assim? Vamos usar a técnica da simetria, buscando ter um retângulo como base ou um quadrado como base. Então, ou seja, eles vão usando métodos padronizados. Então, todo mundo que frequentasse a escola do Conselho das Artes deveria seguir este padrão. Isso, de fato, a gente vê em muitos movimentos artísticos, principalmente no Renascimento. Enfim, de uma certa maneira, ele acaba criando regra para a arte. E muitos artistas e mecenas se apaixonam por isso, porque vê de fato o tamanho da intelectualidade de Da Vinci, e aí ele chega ao ponto que ele chegou, que é
ser essa grande referência de arte para a época dele. Mas mesmo assim, lá em 1506, ele volta para Milão, e lá em Milão, ele achou que já teria abaixado a guarda, vamos dizer assim, né? Mas não baixou. Então ele fez obras maravilhosas, propagou o seu Conselho das Artes, mas ele sentiu a pressão foi muito grande ainda sobre ele, então ele vai agora para Roma, para o Vaticano. Por quê? Um dos mecenas que eram apaixonados pela sua obra era Giuliano Médici. Quem que é Giuliano Médici? O irmão do Papa da época, o Papa Médici, que é o Papa Leão X. Então, o que ele falou? Cara, eu vou para Roma, vou ser protegido lá, porque eu tenho uma gama de gente que vai me proteger. Eu sou amigo do irmão do Papa. Quem vai mexer comigo? E de fato aconteceu isso. Ele residiu na casa de Giuliano Médici muito tempo. Então, quando ele está morando ali com os Médicis, ele pinta muitas obras católicas. Porém, como ele não era um homem religioso, ele não era católico, ele tinha muito problema com religião, ele não concordava com muitas coisas, porque ele acreditava que, de fato, aquela cultura de filhos bastardos vem da Igreja Católica, então ele quis quebrar isso. Então ele é completamente contra, não é à toa que a Santa Sé que ele pintou, geometricamente, artisticamente, ela é muito bonita, é muito bem simétrica, muito bem pintada, porém, você encontra erros teológicos e questões justificáveis em relação à teologia ali. Então, ele não era um homem que estava muito preocupado em mostrar nas suas obras uma teologia. Então, de fato, isso foi um problema para ele por conta das autoridades da Igreja Católica. Porém, como ele era um homem que tinha influência com alguns mecenas como Giuliano Médici, ele se manteve protegido desse povo, né? Mas, quando Giuliano Médici morre, o Papa Leão pede para que Leonardo da Vinci vá até o Vaticano para ser questionado de algumas das suas atitudes. Então, quais atitudes que o Papa queria de fato questionar ele? O fato de que ele roubava corpos de túmulos, né, ou ritos fúnebres e tudo mais. Pelo boato de que não é comprovado, ok, então que isso fique muito claro, pelo boato de que ele fazia experimentos em pessoas vivas, abriu corpos de pessoas vivas. Algumas fontes sobre a história de Da Vinci citam essa prática dele, mas fonte histórica mesmo é difícil encontrar. Mas era possível isso, né, de ele convencer pessoas que estavam prestes a morrer para ele abrir os corpos, e ele dava como ele convencia a pessoa? Meio que dizia que, ó, eu posso te salvar, vamos dizer assim, né? E, enfim, então era questionável as suas práticas, né? E também por conta de algumas questões de erros teológicos em alguma das suas pinturas em igrejas. Então, ele pintar uma coisa com erro teológico, para mim, é uma coisa. Agora, ele pintar com erro teológico para uma paróquia, uma capela, um mosteiro, aí já era um pouco mais embaixo. Enfim, ele não compareceu. Então, a igreja não fica correndo atrás, porque a igreja não é polícia. Então, mas só que ficou esse climão entre Da Vinci e a Igreja Católica. E aí nós vamos ter uma outra situação sobre a história de Da Vinci, sobre o seu avanço técnico e tecnológico. Então, ele foi um homem que se aprofundou muito em geometria e aritmética. E ele ter se aprofundado em geometria e aritmética fez ele criar inúmeros projetos arquitetônicos, possíveis projetos de construção. E um desses projetos que ele criou foi um possível helicóptero, por exemplo. E, gente, o cara era um gênio para a época para fazer aquilo lá. Muitos tentaram construir, não conseguiram, outros conseguiram de certo modo. Um homem, de fato, tinha uma cabeça diferente para a época. Ele morre aos 67 anos, em 1521, né? Desculpa, em 1519. Estima-se que foi tipo um derrame cerebral. Então, Da Vinci se torna o grande nome da arte em toda a história. Por quê? Porque a sua tamanha influência e o seu tamanho
projeto de criar um sistema padronizado de arte fez com que ele se tornasse o grande Da Vinci. Para quem quer pesquisar uma das suas principais obras é Batismo de Cristo, Mona Lisa, Virgem das Rochas, a própria Santa Ceia, Salvator Mundi e também João Batista. Então essas são as principais obras de Da Vinci. Ficou alguma dúvida? Sabe de mais alguma coisa da vida de Da Vinci? Tem uma crítica, elogio para essa aula? Coloque nos nossos comentários. Qualquer coisa pode mandar pelo e-mail do nosso suporte também. Curte este vídeo se você ficou até aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho para que nós possamos continuar enviando aulas para vocês. Muito obrigado, meu povo, e até a próxima aula.